Apesar das antigas civilizações serem consideradas leigas, elas obtinham muitas técnicas desconhecidas pelo homem moderno. Pois até os dias de hoje, diversas construções antigas ao redor do mundo estão rodeadas de mistério, pelo fato de não sabermos exatamente como foram feitas. E hoje, no mundo desconhecido, vamos tentar desvendar como os antigos eram capazes de mover e moldar enormes blocos de pedras. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é um dos lugares mais magníficos e intrigantes de todos os tempos. O local impressiona por tamanha magnitude e complexidade das construções. Os templos são curiosos megalíticos. As paredes são de pedra tosca com 12 pilares de calcário, pesando cerca de 10 toneladas cada, e possuem o formato de T com 2 pilares maiores no centro da estrutura. Como não há provas que tinham coberturas, pensa-se que tais pilares serviam para suportar a estrutura do telhado. Nos pilares há os seguintes animais esculpidos: raposas, leões, gado, javalis, entre outros. Alguns dos relevos foram propositadamente apagados, provavelmente para a preparação do suporte para novos trabalhos. Contudo, o fato mais peculiar a respeito de Göbekli Tepe é que, com a nossa atual compreensão dos povos neolíticos, ele não deveria existir. As estruturas não somente datam de antes da pecuária, mas também foram construídas antes da invenção dos trabalhos de cerâmica, da escrita e da roda. Ninguém ainda descobriu como foi mantida uma força-tarefa grande o suficiente para construir e manter as estruturas. E ninguém sabe ao certo o verdadeiro significado das esculturas de animais. Ilha de Páscoa. Na fascinante e isolada Ilha de Páscoa, há mais de 887 estátuas gigantescas espalhadas, construídas entre 1250 e 1500 pelo povo Rapa Nui. Esses moais foram esculpidos a partir das pedras do vulcão Rano Haraku, dispostas em diversas plataformas que podem ser de dois tipos. Ahu situa-se junto ao mar e possui câmara crematória. As plataformas Marai se situam em zonas mais elevadas, onde se faz observações astronômicas. A maior destas estátuas tem 21 metros e está inacabada, estando ainda na pedreira do vulcão. Em sua maioria, os moais possuem um aspecto estilizado do torso masculino humano, sem pernas e com orelhas bastante longas. O tamanho dos moais também é impressionante, em média entre 4,5 a 6 metros de comprimento, considerando que os maiores possuem 20 metros de altura, ou seja, são bastante altas. O peso dessas gigantescas esculturas também impressiona. Variam de 1 até 27 toneladas. A teoria diz que as estátuas eram transportadas em trilhos de madeira. Enquanto uns puxavam, outros usavam hastes como se remassem. Ao chegar na ilha, o moai era erguido com um tipo de guindaste. Na aldeia, o moai ganhava olhos, feitos de coral. O método tinha um visual impactante, já que visto de longe, parecia que o moai caminhava sozinho pela ilha. É incerta a data da ocupação da Ilha de Páscoa, tanto que é incerta a data de colonização das Ilhas Polinésias. Publicações sobre a Ilha de Páscoa registram a sua possível ocupação entre 300 e 400 d.C., com base em cálculos de tempo a partir de divergências linguísticas. Pumapunku. Os arqueólogos dizem que as construções de Pumapunku são um mistério. Mas pela datação por carbono, os pesquisadores acreditam que a estrutura foi erguida durante o Império Tiwanaku, que habitou a região antes dos Incas, no período entre 300 e 1000 d.C. Antes das construções, Pumapunku era um grande terraço formado por pedras gigantes que pesavam algumas toneladas. Os elementos eram de arenito vermelho e andesito, cortados com tamanha precisão que seu encaixe era perfeito, dispensando o uso de qualquer tipo de argamassa. Hoje em dia, para algo semelhante ser construído, precisaria do auxílio de máquinas.
Os pesquisadores não entendem como um povo que não deixou registros de escrita nem utilizou algum tipo de roda durante sua existência possa ter sido responsável por algo assim. A maneira como os blocos foram transportados não possui resposta até hoje. A análise dos materiais indicou que a matéria-prima foi retirada de uma localidade próxima ao lago Titicaca, que fica a 10 quilômetros do templo. Maias. Na construção maia, todas as pedras extraídas das pedreiras locais eram geralmente a calcária, porque ainda que extraída e exposta, ela permanecia adequada para ser trabalhada e polida com ferramentas de pedra e endureciam muito tempo depois. Mas além do uso estrutural de pedra, também eram utilizadas argamassas feitas do calcário queimado e moído com propriedades muito semelhantes às do atual cimento. Os maias ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando um grande avanço na arquitetura. Eles construíam templos em cima das pirâmides com muros esculpidos, terraços no topo e com as pedras moldadas. O trabalho era bastante rápido e, no fim, todos apreciavam. Segundo os pesquisadores, grande parte dos edifícios maias foram construídos sobre plataformas aterradas, com altura variando de 1 metro a 45, dependendo do tamanho. Estas plataformas eram feitas de pedras, já as paredes eram feitas de terra batida. Era comum a utilização de tetos com formato de falsa abóbada e de arcos formados por pedras empilhadas como uma escada invertida que dava o resultado parecido com a dos arcos romanos, que conseguiam vencer enormes vãos. Mas por não terem tamanho conhecimento acerca disso, só sustentavam pequenos espaços. A decoração também era parte importante nas construções e era marcada principalmente por esculturas de alta sofisticação e a utilização do estuque de cal para molduras de baixos relevos nas paredes. Egito. Há muitos anos foram encontrados diversos hieróglifos no túmulo de Djeutiotepe, uma antiga monarca egípcia. Após esta descoberta, alguns arqueólogos disseram que esta poderia ser uma pista de como os egípcios transportavam milhares de blocos de pedra pesando várias toneladas, com o mínimo possível de esforço e sem a ajuda de nenhuma tecnologia. Segundo eles, os hieróglifos sugerem que os egípcios transportavam as pedras utilizando um trenó, montado por uma pessoa que ia despejando água para facilitar o deslocamento na areia. Eles utilizavam essa espécie de trenó de madeira para empurrar as pedras pesadas e transportá-las. Funcionava da seguinte forma: eles molhavam a areia, pois se não fizessem isso, a areia se acumulava na frente do trenó quando ele fosse puxado para a areia seca. Na areia molhada, isso não acontecia. Sem essa estratégia, seria necessário o dobro da força, além de quase o dobro de trabalhadores para empurrar os grandes e pesados blocos de pedra. Mas como eles conseguiram empilhar pedras de mais de 2,5 toneladas e compor as pirâmides mais altas? A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo. A estrutura deste monumento de 4.500 anos de idade foi construída a partir de 2.400.000 blocos de pedra calcária, em sua maioria pesando cerca de 2,5 toneladas. Preste bem atenção nesta palavra, toneladas. E nesta época ninguém fazia ideia do que era um guindaste. De acordo com uma das diversas teorias, as pedras das pirâmides do Egito podem ter sido fabricadas a partir de pedras sintéticas coladas como asfalto, pois a composição das pedras das pirâmides é muito mais complexa que as das pedreiras de Toura e Maadi, de onde teriam sido extraídas as pedras para realizar a construção. E você, acredita nestas teorias ou acha que há algo mais misterioso por trás destas construções? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.